Boa tarde. Eu estou com o Alexandre Ferreira, que é assessor da Secretaria de Reformas Econômicas, e com o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica. Como a gente está recebendo muita demanda e dúvida, cidadãs que estão procurando maiores informações sobre o Desenrola, a gente imaginou que talvez fosse importante esse papo aqui de primeiro dia, para que vocês, eventualmente, possam perguntar para o Alexandre, que está a cargo das informações, o que vocês têm recebido aqui, se é o mesmo tipo de pergunta que a gente tem recebido aqui. Como o Desenrola se desenvolve em 3 etapas, uma delas começando hoje, né, que é a desnegativação de débitos até R$100 nos serviços de proteção de crédito. Estou falando de dívida bancária, né, Ale? Nós liberamos recursos para o sistema financeiro da ordem de R$50 bilhões para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo de balanço importante para as operações bancárias, e as empresas de proteção de crédito estão subindo no sistema as dívidas que foram inscritas até 31 de dezembro de 2022, para que nós possamos fazer, depois desse upload, possamos fazer o leilão de descontos, a partir dos quais será feita a triagem daquilo que será garantido pelo Tesouro Nacional e vai poder ser parcelado pelo sistema bancário com o aval do Tesouro. Então, são etapas que vão se desdobrar ao longo de hoje para os próximos meses. Então, eu pedi para que vocês estão sempre comigo aqui, mas eu pedi para que o Alexandre viesse hoje. O Marcos Pinto está no Rio, preparando uma agenda da Fazenda no Rio de Janeiro, que vai ser na quinta-feira. Então, ele passa aqui a semana lá, mas o Alexandre está aqui à disposição de vocês para tirar os esclarecimentos. Lembrando que na página do Ministério da Fazenda tem perguntas frequentes já disponível, né, de como funciona o Desenrola, e, portanto, é bom que se divulgue também, que as pessoas podem acessar pela internet pelo menos as perguntas mais frequentes que são feitas em torno do programa. Então, Chico, se você quiser abrir a palavra. A gente já tem uma listagem. Ju, se você quiser tocar, acho que o primeiro é o Temóteo, é isso? Então, vamos passar os microfones, então. Obrigada. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, secretário Guilherme. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas dúvidas específicas, sobre essa liberação de 50 bilhões no balanço do sistema financeiro, o que isso significa na prática para as pessoas que querem voltar a consumir ou para o mercado de crédito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E tirar uma dúvida com o Alexandre as pessoas já estão podendo se cadastrar, isso já está funcionando, já está disponível todo o sistema, porque tem muita gente dizendo nos procurando, dizendo que ainda não está conseguindo fazer o acesso básico e o cadastramento. Queria entender se os acessos têm sido maiores do que o que vocês imaginavam, como é que está isso? Começar pelo segundo ponto, que acho que é importante a gente diferenciar no que consiste o programa Desenrola. Então, estamos criando aqui mecanismos para facilitar e impulsionar a renegociação entre credores e devedores, né? Então, o governo aqui está provendo esses meios, e hoje o que nós estamos começando é uma etapa que tem 2 coisas principais que acontecem. Uma delas, que é a renegociação diretamente com os bancos. Então, você entrar pelo canal do banco, no site do seu banco, e fazer a renegociação com o banco, né, em que vai ter um incentivo para que, a cada R$1 de desconto que o banco concede na operação, ele pode apurar R$1 de crédito presumido, e isso libera espaço para que ele faça novas operações de crédito, que são os 50 bilhões de reais que o ministro comentou. Então, essa é a operação. Esse é um ponto importante, e é fundamental que as pessoas acessem diretamente
os canais dos bancos. Então, isso é muito importante nesse momento. Outra coisa que acontece a partir de hoje é a desnegativação das dívidas pequenas nos valores de até R$100. Então, os principais bancos do país que estão entrando no programa, um pré-requisito é que eles retirem essa restrição, tirem a anotação dos registros de inadimplência de proteção do crédito. Então, isso começa a acontecer também a partir de hoje. Mais para frente, então, a gente está falando aqui da natureza bancária, dívidas no sistema financeiro com os bancos. Mais para frente, o programa amplia e passa a contemplar também o setor não financeiro. Então, conta de luz atrasada, carnê em loja varejista e outras dívidas que ficam mais para frente. E aí, para esse momento, vai ter lá na frente o cadastro pelo sistema do governo, que é o GovBR. Então, a gente vai chamar as pessoas, vai chamar os credores, chamar as pessoas adiante para esse ponto, né? Mas acho que é fundamental separar que hoje é uma etapa relacionada ao sistema financeiro, que é muito representativo, né, do montante global de dívidas e de negativações que a gente está trabalhando aqui no Desenrola. Oi. Alô? Tudo bem? Boa tarde. Ministro, queria saber se os senhores já têm algum balanço sobre esse primeiro dia do Desenrola Brasil. O Alexandre que tem balanço, se o balanço for feito. Hoje, a gente está abrindo o programa hoje, a gente sabe que tem interesse das principais instituições financeiras e muitas delas já colocaram nos sites, inclusive, se entrarem no site dos bancos, vai ter lá, inclusive, a logomarca do governo para que as pessoas comecem a fazer a renegociação. Então, o programa, nessa modalidade de hoje, ele já está operacional. Então, cada banco vai ficar encarregado ali. Já tem quantos bancos aderiram? Os senhores sabem quantos efetivamente já aderiram? A gente vai ter, acho que, esses dados completos, né, com o passar aqui das semanas até o decorrer aqui do mês, mas a gente sabe que os principais bancos do país, os maiores, né, mostraram interesse e já estão rodando a faixa do Desenrola. Então, isso tinha uma já dúvida sobre realidade. o Nubank ter aderido ou não, você já sabe se... Olha, a adesão ela começa hoje, então ela está aberta para quem tiver interesse, né? A gente tem conversado com diversos grupos de credores, com as associações, com os principais bancos, e a gente entende que a maioria vê muita vantagem em aderir, né? Bancos aqui de tamanho, os principais bancos do país, bancos mais antigos, bancos mais novos, então a gente entende que vai ser um bom negócio para todos eles, né? Então acho que esse período ele começa hoje, né? Oi, Natália Garcia da Folha. Justamente em relação a esse ponto, vocês pretendem coletar com o Febraban ou com os próprios bancos para ter algumas parciais? Como que isso está sendo feito? E em relação aos brasileiros que vão ficar com o nome limpo, a estimativa inicial era de 1,5 milhão de pessoas a partir, né, de agora. Os bancos têm um prazo para tirar o nome, e eu queria entender um pouco melhor como que isso funciona com o tempo. E se quiser responder essas, por favor. Acho que nesse momento, em que a operação é diretamente com os bancos e com as instituições financeiras, tem um acompanhamento que a gente vai fazer, mas que depende das informações deles, né? Então, a gente hoje começa, e essas operações elas vão ser acompanhadas e monitoradas aqui pelos próprios bancos, por nós, e supervisionadas pelo Banco Central. Então, o desenho do programa é esse, ele inclui aqui a supervisão também do próprio Banco Central. Primeiro ponto. Segundo ponto, os R$100, realmente, a gente tem uma estimativa de que hoje, com esses principais bancos, tem cerca de 1,5 milhão de pessoas que devem ter essas restrições específicas levantadas até o final do mês. O que acho que é importante colocar é o seguinte: a pessoa ela pode ter uma dívida pequena de R$100, nesse caso, né, ela está desnegativada e o nome está limpo. Pode ser que ela tenha uma outra dívida em outro valor e que eventualmente fique aí para renegociação, mas que não vai estar automaticamente levantado. Então, acho que só é importante a gente colocar esses dois elementos, mas que sim, as dívidas, as anotações de R$100, elas vão ser retiradas, porque esse é um pré-requisito para que esses principais bancos entrem no programa.
E aproveitando, como fica a questão do pagamento dessa dívida de R$ 100? Se a pessoa não efetuar o pagamento, depois ela pode voltar a ficar negativada ou não? Isso já está encerrado? Essa dívida ela não vai poder voltar a ser negativada, esses R$ 100. O que acontece? Na prática, a pessoa o efeito daquela negativação sobre a vida dela, ele cai naquele momento. A gente entende que é muito desproporcional, né? Às vezes você tem uma restrição de crédito, uma restrição para poder fazer um contrato de aluguel, um carnê, né? Então essa restrição, ela cai nesse momento. Então, mas a dívida, ela continua ali em termos contábeis, juridicamente, com o banco, mas a negativação e os efeitos da negativação, eles são suspensos para aquela dívida naquele momento. Definitiva. Os efeitos, o banco não pode voltar a negativar a pessoa. Por aquela dívida, exatamente. Por aquele montante, né? Lembrando que, só para deixar claro, os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou, de antecipar um crédito presumido à razão de 1 para cada real descontado. Esse é o estímulo que está sendo dado para os bancos. Então, se ele tem uma dívida a pessoa tem uma dívida de R$ 10.000 e o banco fez um acordo de R$ 10.000 por 3, esses R$ 7.000 de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Esse é o estímulo. É diferente dos demais credores não bancários que vão para um sistema de leilão que vai ser feito assim que o sistema for carregado com todos os débitos inscritos nas empresas de proteção ao crédito. Entendeu? Aí o estímulo é diferente. O estímulo, no segundo caso, é o aval do Tesouro para dívidas até R$ 5.000 de pessoas cuja renda é de até 2 salários mínimos. Essa é a diferença de tratamento entre um caso e outro. Eu não estou te ouvindo, desculpa. Desculpa, perdão. Em relação à SPE, tem alguma estimativa dos efeitos que vão ser produzidos na economia com relação a esse? Olha, como não tem, assim, é um programa que não tem precedente, né? Razão pela qual também teve que se desenvolver todo um sistema, né, de operação que não existia. A gente não tem, nesse momento, estimativa de... Por isso que nós aportamos um valor de recursos para o aval, né, que já está reservado do orçamento e que pode, inclusive, ter que ser complementado se o sucesso do programa for superior ao que está se imaginando nesse momento. Mas nós estamos estimando alguma coisa em torno de R$ 7,5 bilhões de reais só de aval, o que pode significar o cancelamento de uma dívida 4 vezes maior do que isso. Essa é a estimativa preliminar do programa. Oi? 7,5. Então, nós podemos estar falando de cancelamento de dívidas da ordem de 30 bilhões de reais para a população de mais baixa renda. Fora o faixa 2, que é até R$ 20.000, né, de renda, e aí o banco que vai fazer a negociação com base naquele estímulo que eu descrevi há pouco. Para a faixa 1, 7,5 bilhões de aval do Tesouro para a faixa 1, que é dívidas até 5.000, renda de até 2 salários mínimos. Boa tarde, ministra Amanda, da Agência Estado. Meus colegas já perguntaram algumas coisas que era a minha dúvida, mas eu acho que, só para reforçar, ministro, os bancos que aderem nessa primeira fase, que tem esse estímulo do crédito presumido, eles estão amarrados com a segunda fase em relação à garantia do Tesouro? Sim. São os participantes que são agora não... É que no caso, da fase 2, né, que é a faixa até 2 salários mínimos, o Tesouro está dando aval. Então, é uma dívida garantida, ele está prestando um serviço bancário. Quem deu desconto foi o credor, não bancário, né? E quem está dando aval é o Tesouro Nacional. A gente entende que esse mecanismo é o que vai produzir os maiores descontos por parte dos credores. Porque eu só vou ter aval do Tesouro
se eu tiver o meu crédito selecionado. Eu só terei o meu crédito selecionado se a minha taxa de desconto for bastante elevada. É como se houvesse uma concorrência de credores pelo aval do Tesouro. Entendeu? O banco aí só faz o papel de parcelar as prestações e o Tesouro, o Tesouro só entra com o aval. Eu queria, só para tirar a dúvida aqui, que o senhor falou em 50 bilhões. Então, serão créditos presumidos, né? Uma parte, o senhor deu o exemplo ali dos 10 mil e 7 mil, fica como crédito. Mas dessas pessoas que vão ter a dívida de até R$100 abonada, né, perdoada, vai ser desnegativada nesse período, quanto que isso vai resultar? Desculpa se o senhor já falou esse valor, mas queria entender quanto que vai ser esse aporte de perdão, se isso vai ser algo dispendido pelo governo federal ou se é algo que os bancos terão de fazer. Não, esse é o pressuposto de adesão ao programa. Pressuposto, tá. É o pressuposto de adesão. Desnegativar. Tá. Né? Isso dá quanto, assim? Quanto que soma isso? Você tem estimativa, né? Precisa apurar melhor esse número, mas é isso. São 1,5 milhão de pessoas com esses 100 Não reais. é um valor Então, elevado, porque você vai estar falando de o quê? De uns 100 milhões de reais, ou na hipótese mais generosa, que é a adesão de todos os grandes bancos, daria cerca de 2,5 milhões de CPFs. Aí você pode estar falando de 200 milhões de reais. Então, é entre 100 e 200 milhões de reais, dependendo da adesão. Sim. Tem um banco só que estava em dúvida se aderia ou não, porque tem pouca vantagem no crédito presumido, ele tem 1 milhão de CPFs negativados. Então, Qual banco? o Nubank. Então, nós estamos aguardando. Se aderir todos os grandes bancos, são 2,5 milhões de CPFs. Obrigada. Vitória Abel. Oi, Como a ministro. dívida pode não ser de 100, né, porque é até 100, né, pode ser menor que 100. Por isso que eu estou falando que não é multiplicar por 100, né, é multiplicar por... Oi, ministro. Vitória Abel do Globo. Então, só para entender, pode chegar a 2,5 milhões de pessoas se houver adesão beneficiadas de todos os grandes bancos. se o Nubank entrar, no caso, Isso. né? Tá. Uma dúvida que ficou. O assessor tinha falado 1 milhão de pessoas, vocês falaram 1,5 milhões. Só para confirmar, é 1,5 milhão hoje, né? 1,5 milhão se entrarem só os que já anunciaram a adesão. A gente já sabe Pode chegar a 2,5 milhões se todos entrarem. Tá, a gente já sabe quantas pessoas já neste momento estão desnegativadas? Não, porque Não. nós vamos acho que receber as informações. Tá. Eu tenho uma outra dúvida com relação a financiamento. Financiamento de imóvel, de carro, isso os bancos podem renegociar também? Está dentro dessa fase de agora? Desde que sejam dívidas até 31 de dezembro. Tá. Então, só a questão do FIES que não pode ser Junto ao renegociado. sistema financeiro. Tá. Outros financiamentos de bens e imóveis, eles podem entrar, né? É que você tem um limite de renda, né? Sim. E levadas em consideração as limitações do programa, os parâmetros, a data que é importante é 31 de dezembro de 2022, que é o que nós recebemos, vamos dizer assim, esse governo recebeu do anterior, né, de estoque herdado, né, de problemas de negativação. Bem? Fazer mais duas perguntas? Ministro e secretários, boa tarde. Eric Rianelli, da Globo News. Eu tenho algumas dúvidas, vou juntá-las. Enfim, a primeira delas é a seguinte. Esse momento atual, em que o programa está voltado para a faixa 2, de pessoas que tenham renda de até R$20 mil, há um teto para as dívidas dessas pessoas? Os bancos podem renegociar, neste momento, para esse público, dívidas de qualquer valor, valores altíssimos, por exemplo? O teto, o limite é somente de renda, Eric, nesse momento. Então, Tá. E uma outra questão. É 20 mil reais. 20 né? mil reais. Ok, 20 mil. mas o valor da dívida não tem. Uma outra questão. Na primeira resposta, secretário Alexandre, o senhor mencionou sobre a segunda etapa, que o sistema está sendo desenvolvido e estão fazendo upload das informações das bases de dados de restrição ao crédito. O senhor mencionou concessionárias de energia e outros, enfim, que tem uma questão de inadimplência muito grande, concessionárias de serviços.
Essas dívidas de concessionárias de serviços públicos, por exemplo, as pessoas de todas as rendas vão poder acessar a plataforma futuramente, a partir de setembro, para poder rever esse tipo de dívida? Ou a plataforma está voltada apenas para a faixa 1? Acho que esse ponto é importante, Eric, de destacar que hoje, então, a gente começa a operação com foco no universo bancário, renda de até R$20.000, e lá na frente a gente vai expandir esse universo, mas focar em relação ao público e na questão da renda. Então, vão ser para pessoas com até 2 salários mínimos de renda mensal ou que estejam inscritas no cadastro único do governo federal, pessoas que recebem algum tipo de benefício do governo. Uma coisa importante é o seguinte, depende da adesão do credor à plataforma. Imagine uma concessionária de serviço público que, em virtude do poder que tem de, eventualmente, cortar o fornecimento do serviço, de energia elétrica ou de água, o que quer que seja, decida dar descontos muito pequenos, né? Certamente ela vai perder a oportunidade de participar do programa em virtude de descontos muito maiores que vão ser dados por outros credores. Então, o objetivo do programa é também maximizar os descontos. E, por isso, o perfil do credor ele importa muito. Obviamente que nós gostaríamos de receber, da parte das concessionárias, ofertas tão mais generosas do que os demais ofertantes de bens e mercadorias, de bens e serviços. Mas isso vai depender de cada concessionária, né? Porque no leilão é que você vai estabelecer quem é que vai ter a dívida avalizada pelo Tesouro Nacional. Termino dizendo uma coisa muito importante. Não é porque a empresa não está dentro do programa do ponto de vista de aval que ela não pode fazer uma renegociação pela plataforma com o devedor. Simplesmente ela vai fazer uma renegociação com o devedor sem contar com o aval do Tesouro. Aí é algo que deve acontecer muito, porque muita gente já manifestou o desejo de participar da plataforma, independentemente de ser selecionado pelo critério do maior desconto. Então, ele mantém aquele desconto, sabe que não vai ter o aval do Tesouro, porque não foi suficiente, mas está disposto a fazer a repactuação com o devedor e desengativá-lo. Tá bem? Boa tarde, ministros, secretários. Sara Pérez, do Poder 360. Minha dúvida é bem pontual. Eu queria saber se, por exemplo, esses grupos especializados em compra de dívidas de banco, né, tipo o Grupo Ipanema, essas coisas assim, esses grupos também estão integrando nessa questão dos descontos, ou realmente só está focado nos próprios bancos? Tem casos em que o banco conta ali com algum agente de cobrança para trabalhar junto com ele, mas o que importa é quem é o credor efetivo, né? Quem que ali é o titular do crédito. Então, nesse momento, realmente são os bancos e depois a gente vai expandir para os demais setores e que também conta, às vezes, com esse tipo de assessoria especializada. Mas, no final, quem importa é quem é o CNPJ, que é o titular ali, o credor. Só lembrar que, nessa fase, o estímulo é a antecipação do crédito presumido, portanto, é algo que o sistema bancário tem, entendeu? Ele pode ter um agente de cobrança, mas ele é o detentor do crédito e tem o benefício da antecipação. Só para eu entender direitinho mesmo. Então, essas dívidas também são mesmo bancárias. Então, elas estão também incluídas dentro desse incentivo, mesmo que estejam sendo cobradas por outras plataformas de agências. Sendo dívida bancária, ela está habilitada. Perfeito, obrigada. Tá bem? Obrigado, gente. Perdão. É que o limite é até R$5.000 no faixa 2, para ter aval do Tesouro. Tá, mas daí por qualquer isso... dívida negativada até esse montante. Tá. Tá bom? Obrigado.